Boa noite, pessoal. Aí, nossa aula de segunda-feira, Química Orgânica Funcional. Estamos aí na nossa sétima aula já, e o mês de março se foi, já iniciamos o mês de abril, e é um prazer aí estar com vocês aí em mais uma noite. Só para lembrar, né, hoje, oficialmente, às 23h59, se encerra a primeira avaliação, que é que vocês têm a postagem para fazer até as 23h59. Então, esse trabalho aí já está, né, agendado já desde o início do semestre. Então, os alunos já puderam se preparar, puderam aí, né, não precisaram se sacrificar na Páscoa fazendo o trabalho, mas eu sei que muitos deixam para a última hora, daí esses aí, com certeza, penaram, né? Então, na aula passada, até a aula 5, o professor, desculpa, a aula 6, né? O professor disponibilizou o espaço para que vocês pudessem, então, finalizar o relatório. Então, a gente disponibilizou o tempo para que vocês pudessem fazer. E a aula de hoje, então, como ainda não finalizou a postagem, não tem feedback dessa aula, mas eu vou dar o feedback da aula 5, que não foi dado na aula passada. Lembrando, então, que ainda estamos dentro de hidrocarbonetos, tá? E a qualquer momento, repito mais uma vez, podem me interromper, sintam-se dentro de uma sala de aula, tá? A qualquer momento vocês podem me interromper, podem chamar o professor. Qualquer falha, por favor, também me chamem para que a gente possa aí estar sanando. Grande Gabriel, boa noite, como está o amigo? Feliz Páscoa. Muito bem, então vamos aqui para a nossa aula de hoje, tá? Então vamos aí à nossa aula 7, então como eu já falei, a ideia é nós fazermos então, darmos aí o feedback. Perdão, aqui, calma aí, aqui é o conteúdo da aula 7, perdão, foi postado lá errado, tá? Só ajustem aí, essa aqui já é o conteúdo da aula 7. Então, o que nós vamos ver hoje? Tá? Então, hoje, na aula passada, a gente viu os alcanos, né? Que é uma das divisões dos hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Nós vimos não só os compostos orgânicos de cadeia aberta, mas também vimos os compostos orgânicos de cadeia fechada na aula passada, que são as parafinas, né, os alcanos, aquelas substâncias orgânicas, né, apolares, né, de onde, por exemplo, nós temos aí a gasolina, muitos outros solventes e combustíveis orgânicos. Então, boa noite, Felipe. Como está o amigo? Então, na aula de hoje, nós então já partiremos para os alquenos, tá? Ou alcenos, onde nós iremos ver questão de nomenclatura, fórmula química e estrutural, as principais propriedades físicas. Aqui a gente já começa a perceber um pouco mais sobre o que uma ligação insaturada promove numa substância orgânica, e ali, então, se torna um ponto, né, de reação, um ponto de reatividade. Vamos ver um pouquinho sobre isomeria, né, específica dentro dos alquenos, né, que a gente, como vai ter a ligação dupla, aquela ligação vai ser uma ligação rígida, e ali, então, nós vamos ter um tipo de isomeria, né, por questões espaciais, ou seja, de disposição das cadeias, de disposição dos componentes dentro da estrutura da molécula. E vamos iniciar vendo algumas reações dos alquenos, né, ou alcenos, que é semelhante. Aqui nós estamos falando das olefinas. Lembrando o seguinte, que na aula passada, quando falamos de alcanos, nós também falamos sobre as principais reações envolvidas dentro de alcanos.
Então, com base nisso, vai ser bem bacana que a gente vai iniciar dando feedback aí da aula passada, e a gente está com uma dificuldade nessa turma aqui, o pessoal não anda fazendo as atividades, a grande maioria, 53%, realiza, e aí curioso, porque esse dado foi igual ao dado da aula passada, ou seja, teve alunos que fizeram, teve outros que deixaram de fazer, mas em compensação outros que não tinham feito fizeram, mas a gente manteve a marca de 9 para 17 alunos, ou seja, 53% da turma. Então, parabéns, Luana, Gabriel, William, Pamela Martins, o Marlon, a Thaís, a Glenda, a Kathleen e a Daniela. Parabéns pela atitude de vocês aí, terem participado. É muito importante, porque o professor tem as condições de entender, né, qual foi as dificuldades que vocês encontraram durante a resolução dos exercícios. Então, com base nisso, agora nós vamos aí, ponto a ponto, estar avaliando aí cada uma das respostas dadas pelos alunos, observando, né, as dificuldades como de forma panorâmica da turma. Então, a primeira questão era bem uma questão de nomenclatura e estrutura, né? Então, escreva a fórmula molecular e estrutural para o 3-etilpentano, né? Então, para isso é importante nós usarmos aí, né, o nosso sistema de estruturas. Deixa eu abrir um new aqui. Ok. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ok. Então, vamos só relembrar a estrutura, que é a estrutura do 3-etilpentano. Então, para definir a estrutura, começamos primeiro com o número de carbono, né? Então, pentano. Pentano, pente, 5. Né? Então, 5 carbonos na cadeia principal. Ano, né, quer dizer um alcano, ou seja, somente ligações simples. E vai ter na posição 3, ou seja, no carbono 3 da cadeia principal, nós vamos ter um radical, né, etil, né, ou etila, ou seja, et, 2 carbonos, né, e como termina em ila, vai ser uma cadeia ou uma ramificação, né, um radical com somente ligações simples compostas por 2 carbonos. Então, vamos construir a estrutura primeiro da cadeia principal. Os 5 carbonos, então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, tá? Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro, ó, outro carbono e outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Bom, esse carbono, então, é o 1, 2, 3, 4, 5. Que tanto faz se eu contar daqui ou de lá. Nessas condição aqui, aqui também 1, 2, 3. Então, aqui vai ser a posição do carbono 3 e aqui também, 1, 2, 3. Então, no carbono, na posição do carbono 3, nós vamos ter um grupo etil, ou seja, 1, 2. 1, 2. Fechou. Então, essa aqui é a fórmula, né, do 3-etil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano, certo? Então, essa aqui é a fórmula, então, do composto. Ok. Fórmula estrutural. Agora, como que nós vamos definir a fórmula molecular? Como é que a gente vai definir a fórmula molecular? Bom, a fórmula molecular a gente já estudou, né? Que é sempre, ó, é sempre, então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Estão enxergando bem aí, pessoal? Estão me ouvindo bem também? Aqui sim. Sim, professor. Tá, perfeito. Obrigado pelo retorno. Então, aqui, bom, a fórmula de um alcano é sempre C
Opa, C maiúsculo. C, N, H, 2N mais 2. Essa é a fórmula dele, tá? Então, por exemplo, nós podemos definir, né, quantos carbonos nós vamos ter no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão ser 7 carbonos. Então, isso aqui vai ser 7, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Então, vamos confirmar se é isso mesmo, C7H16. Então, vamos lá para fazer a nossa contagem. Então, aqui, ó, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbono. Fechou. Hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Então, ok, fechou. Primeira questão. Dúvidas? Tranquilo? Podemos continuar? Sim? Muito Tranquilo. bem. Por mim, sim. Ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Aqui, 3-etil, 5-metil, heptano. Né? Então, hept. Né? Então, hept vão ser 7 carbonos. Né? Lembrando, então, é met, 1, et, 2, prop, 3, but, 4, pent, 5, hexa, 6, hepta, hept, 7. Ok? Então, a cadeia principal vai ser 7 carbonos. Daí nós vamos ter, na posição do carbono 3 e do carbono 5, nós vamos ter ramificações. Uma ramificação vai ser do grupo etil e a outra vai ser do grupo metil. Então, mesma dinâmica. Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou os 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, assim, tanto faz começar numerando da esquerda ou da direita ou da esquerda, tanto faz, tá? Eu vou começar pela direita. Então, 1, 2, 3. Bom, na posição 3, então eu vou ter um grupo etil e na posição 5 eu vou ter um grupo metil. Então, na posição 1, 2, 3, etil, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, e na posição 5, o grupo metil. Perfeito? Então, aqui está a fórmula estrutural do 5-metil, ou, desculpa, 3-etil, 5-metil heptano. Bom, agora, da mesma forma que nós fizemos esse aqui, tem que se aplicar aqui também. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vai ser 10. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Então, 10. 2 vezes 10, 20, mais 2, 22. Fechou? Vamos confirmar? Então, vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, fechou. Isso aqui, então, é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E essa aqui de baixo é a fórmula molecular. E ótimo. Bom, esse próximo exercício, daí assim, o composto abaixo, ver figura, segundo IAPC, o nome correlacionado, correto do alcano apresentado é. Bom, eu não peguei a estrutura. Peraí, deixa eu pegar a estrutura aqui. Então, nós temos aqui essa estrutura. Então, vamos lá, eu vou ampliá-la aqui um pouquinho. Então, veja aqui. Então, ó, CH3, CH2, 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 CH, CH3. Então, o que quer dizer aqui? Que nesse carbono aqui, tu tem um radical, né, uma ramificação. CH2, CH. Nesse CH, tu vai ter essa ramificação aqui, ó. CH, CH2, CH3, CH3, né? E aqui CH3. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Qual é que é a pegadinha? Nós temos que definir quem é a cadeia principal, né? A cadeia principal sempre é a que tiver o maior número de carbonos. Então, aqui tem engana, né? De tu pensar que essa aqui é a cadeia principal. Não, a cadeia principal ela vai vir aqui, vai descer aqui e vai vir para cá. Então, a cadeia principal vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai ser 10 carbonos a cadeia principal. Tá? E a gente vai ter que começar a numeração daqui, porque aqui já tem um grupo, uma ramificação. Então, 1, 2, 3, na posição 3 vai ter um grupo metil, na posição 4 vai ter um grupo metil, e na posição 6 vai ter um grupo metil. Então, por isso que o nome correto é 3, 4, 6, trimetil. Por que é tri? Porque tu tem 1, 2, 3 radicais metil, decano, porque a cadeia principal, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? Então, teve alguns que erraram aqui, né? Mas a grande maioria acertou. Fica alguma dúvida nessa aqui? Ótimo. Não, prof. Esse aqui é a mesma dinâmica. O nome do composto formado pela união do aqui, ó, pela união do radical etil e o tércio butil, né? Então, tércio butil, C1. Então, tu tem 1, 2, 3, 4 carbonos, butil, tércio, essa é a posição tércio. O que mais? É a união do tércio butil com o etil. Etil, então, aqui vai ser. Então, ó, fechamos a cadeia. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na cadeia principal. Então, essa aqui vai ser a estrutura.
Vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos da cadeia principal, então vai ser but. Como é só a ligação simples, é final ano. E tu tem na posição 1, 2, 2, 2, dimetilbutano. Então, 2, 2, dimetilbutano. Grande maioria também acertou, né? Quem apontou não sei fazer, deu para entender, pessoal, como é que se fazia? Tranquilo? Fica alguma dúvida? Notem, pessoal, que isso aqui, se a gente for levar, né, em tese, esse conteúdo que a gente está vendo, vocês veem ele um pouco no ensino médio, tá? Então, para vocês prestarem vestibular, fazerem o Enem, ali nas ditas disciplinas de química, ou as naturais da área da química, vocês vão ter que ter algumas noções de compostos orgânicos, de nomenclatura, né? Então, lá atrás já existia, entre aspas, um pré-conhecimento a respeito de química orgânica. Agora, vocês cursando aí a engenharia ambiental, cursando a engenharia química, vocês estão dando o quê? Um pouco mais de aprofundada, né, nas funções e na compreensão de como funciona a nomenclatura, como é que funciona a distribuição dos carbonos, quantas ligações o carbono faz, quantas ligações o hidrogênio faz. E a gente está bem focado agora no alcano, né? Obviamente que para a avaliação, que vai ser a primeira objetiva que vocês vão ter, que é no final do mês de abril agora, vão ter questões já misturadas, não vai estar separadinho. Então, esse diagnóstico ele serve para isso também, para o professor entender onde é que estão as fraquezas de vocês. Esses conteúdos, vocês têm um livro base, um livro texto, que o professor adotou, tá? E o professor, toda a aula eu venho pedindo, né, para que vocês aí façam a leitura do livro. Deixa eu ver se ele vai me abrir aqui. Eu vou ter que atualizar de novo aqui. Importante, no meio da aula, chamar atenção para isso, para o pessoal, mas, pô, professor, tu não passou tudo isso em sala de aula. Não, a gente, sim, tem realizado revisão, né? Nós temos trabalhado os principais conceitos, mas vocês têm um livro online, ou seja, o professor se deu o trabalho de buscar um livro online para que vocês, obviamente, né, aprofundem no tema, certo? Então, esse livro está disponível para vocês, que é esse aqui, ó, que é o livro Química Orgânica. Aqui, na primeira página. Esse aqui, página em branco. Então, não foi para a primeira. Ó, Química Orgânica, tá? Então, esse aqui tem as nomenclaturas, então, toda a base do conteúdo que o professor está tirando desse livro. E esse livro, todo final de aula, o professor pede para vocês fazerem a leitura dos capítulos e estarem, obviamente, né, aprofundando o tema. Conteúdo de prova, conteúdo das objetivas, conteúdo referente às atividades práticas, o professor vai estar cobrando desse conjunto. É óbvio que o professor entende que vocês estão estudando, né? Eu entendo todo o texto, entendo toda a complexidade que envolve estudar remotamente e tudo mais, mas eu preciso que vocês, durante as aulas, se tiverem algum problema, apontem para que o professor possa reforçar um pouquinho mais, que nem proposital que eu coloco questões, não sei fazer. Não sei fazer, ok, o professor ensinou agora, compreendeu? Né? Esses radicais livres, etil e tércio-butil, nós trabalhamos na aula 5. Na apresentação prévia se mostrou lá como é que se nomeia os radicais, que vão ser nada mais nada menos do que aqueles grupos que vão ficar pendurados, entre aspas, na cadeia principal. E esses nós vamos chamar, então, de ramificações. Ok? Tranquilo?
Sim? Por mim, tranquilo, professor. Ótimo. Obrigado. Se alguém precisar de ajuda, por favor, prenda um grito aí. Dentre os compostos cujos nomes constam das alternativas abaixo, aquele com o maior número de carbonos secundários. Bom, aqui o que tu teria que fazer? Sim, teria que fazer a estrutura de cada um dos compostos. Então, 2,3-dimetilbutano. Então, vamos lá. Ó, então, aqui já está o butano. Então, eu vou simplificar. Vou poderetar esse aqui, ó. Então, 2, 3, dimetil, butano. 1, 2, 3, 4, butano. Então, ó, carbono primário, carbono terciário. Por que esse aqui é terciário? Porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui, carbono terciário também, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui, carbono primário, porque ele está ligado a 1 carbono. Então, esse primeiro composto aqui, ó, esse primeiro é 0. Esse primeiro aqui, ó. Deixa eu mudar. Deixa eu inserir mais um slide aqui. Eu faço assim, ó. Copio aqui a estrutura. Coloco aqui, então esse aqui, vou inserir aqui, esse aqui então é 0, secundário. Ou ário. Melhorou, né? Então 0. Carbono secundário. Primeiro composto. Segundo, 3-metilpentano. Então, o 3-metilpentano. Então, por exemplo, 3-metil. Nós podemos, então, aqui, nessa mesma estrutura, eu deleto aqui, ó. Para ele ficar pentano, falta um carbono. Então, ó, boto mais um carbono aqui. Então, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, 1, 2, 3. 3-metilpentano. Deixa eu só confirmar o nome. 3-metilpentano, ok. Então, ó, carbono primário, porque só está ligado a 1. Carbono secundário, porque está ligado a 1, 2. Carbono terciário, porque está ligado a 1, 2, 3. Carbono secundário, que está ligado a 2, e carbono primário. Então, esta estrutura aqui é a segundo nome ali. Vai ter dois carbonos secundários, este e este. Próxima forma, 2-metilpentano. Veja, é a mesma estrutura, a única diferença que a posição do carbono vai estar aqui, ó. É a mesma coisa. Então, 1, 2. Então, ou seja, vai ser exatamente o mesmo número de carbonos. Agora, ele pergunta o hexano. O hexano, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, apago esse. Então, falta mais um para fechar os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o hexano.
Quantos carbonos secundários esse aqui vai ter? Vamos ver. Ó, primário, secundário, 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 primário. Então, ele vai ter 4 carbonos secundários. Então, 2,2-dimetilbutano, que é a mesma coisa que esse primeiro composto aqui, ó. Então, o 2,2-dimetil, ele vai ter butano. 1, 2, 3, 4. 2,2-dimetil. Então, 2,2. Então, vai ser 1, 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2, 2, 2, dimetil, butano. Nesse caso aqui, ele vai ter um carbono secundário. Vai ser esse aqui, ó. Um carbono é primário, secundário. Esse aqui vai ser, ó, quaternário, porque está ligado a 4 carbonos. Esse aqui primário, primário, primário. Fechou? Dúvidas? Então, assim, a grande maioria acertou, mas teve alguns que erraram aqui. Aqueles que erraram, tranquilos, compreenderam, podemos passar adiante. Muito bem. Esse aqui, pô, fiquei surpreso positivamente, 100% acertou. Então, essa questão aqui, ela até tinha uma certa complexidade, porque ela envolvia, né, um cálculo. Lembrando que essa aqui é uma questão de gases, né, onde envolve a equação de estado, PV igual a nRT. Então, o que nós temos? O gás natural proveniente da bacia petrolífera de Campos é constituído basicamente por gás metano. Atenção, que o número é subscrito. O que acontece? Por que o professor escreve isso aqui, professor? Porque não é que o professor está fazendo errado. Quando o professor faz certinho, mas na hora de eu transcrever para lá, ó, esse 4 ele não fica subscrito, ele não mantém a subscrição. O Google Formulários, ele tem essa limitação, então o professor coloca essa escrita do lado para que vocês aprendam a fazer o certo. Então, vamos supor que lá na prova eu peço alguma fórmula, jamais eu vou considerar correto vocês escrever CH4. Porém, se não existe o recurso de fazer a subscrição, vocês devem fazer que nem o professor faz aqui. Perdão, ok? Então, vocês têm que definir isso aqui. Isso aqui é crucial que vocês digam, professor, mas tu nas questões tu escrevia errado. Não, então eu estou escrevendo errado. Eu não tenho recurso, a ferramenta disponível para nós realizarmos as atividades, ela não permite a subscrição. Então, como ela não permite, eu tenho que escrever para que vocês compreendam que qualquer número aqui é embaixo. Então, se o volume consumido por uma residência de 30 metros cúbicos, lembrando que esse chapéuzinho aqui quer dizer, aqui é subscrito, aqui é sobrescrito, né? Então, quando a gente se refere a metro cúbico, esse chapéuzinho é muito usado, por exemplo, em Excel, quando se realizam contas lá no Excel. Então, é cúbico. Só que aqui, para subscrição, não tem um chapéuzinho invertido, né? Aqui isso até faz sentido, tá mandando que é para cima, né? Mas não tem um chapéuzinho invertido para baixo que a gente possa usar. Então, por isso que aqui eu escrevo dessa forma. Então, a temperatura de 27 graus e a pressão de uma atmosfera, a massa consumida desse gás em quilos será de... Bom, então veja. Aqui nós vamos ter que, então, primeiro passo,
saber da fórmula, né? A constante dos gases foi passada, né? A massa molecular dos elementos que compõem o metano também. Então, a pressão, note, tem que ser em atm, o volume tem que estar em litros, a temperatura tem que estar em Kelvin, e a massa, num primeiro momento, nós vamos obter em número de mols. Depois, tu vai ter que converter número de mols a gramas e a quilos. Então, está exatamente aqui, ó, uma atmosfera, o volume 30 mil litros, número de mols, vezes a constante dos gases, vezes 2,27 mais 273 para converter para Kelvin. Então, feito isso, nós achamos o número de mols. Então, o 1 mol, aqui até eu não coloquei, mas 1 mol de metano, CH4, então vai ser 12 vezes 1 mais 1 vezes 4. Então, 1 mol de metano vai ser 16 gramas por mol. É exatamente o que foi feito aqui. Então, você pegou esse número de mols aqui e se multiplicou por 16 gramas. Então, a gente cortou mol com mol, sobrou o número de gramas. Divide por 1.000, nós temos, então, a massa em quilos. Então, a grande maioria não, todos que fizeram acertaram, então, tranquilo. Ok? Próxima. Aqui é outra. Daí, como é que eu ia saber? Bom, isso aqui entra dentro da leitura prévia que eu falei que você tem que começar a estudar, você tem que começar a buscar compreender. Por exemplo, então, o gás engarrafado, né, o GLP, que é o nosso gás de uso doméstico, então, o GLP, ou seja, gás liquefeito do petróleo. O GLP, ele é composto por uma mistura de butano mais propano, né? Até tem marca, se tu olhar, tem a Nacional Gás, tem outros nomes, mas também tem a marca butano, né? Gás butano, que é a marca que os caras fizeram, marca comercial. Na realidade, o GLP é uma mistura. Então, essa mistura é composta por butano e propano. Então, propano são quantos carbonos? 3. E butano são 4. Aqui eu não fiz, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, outras alternativas com C3, H6, por exemplo, C4, H8. Então, notem, é importante vocês lembrarem que a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. Então, se o N é 3, 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Se o N é 4, 4 vezes 2 mais 2, 10. Então, a alternativa correta é essa. Todos acertaram. Muito bem. Essa aqui, ela já estava dentro do estudo que o professor pediu para vocês fazerem sobre as reações químicas que ocorrem com alcanos. Daí, lá na aula passada, nós falamos sobre negro de fumo, ou que nem estava lá no livro, se eu não me engano, não estava como negro de fumo, era outro termo que ele usou, né? Mas o negro de fumo, ele é por exemplo, assim, ó, ele é a principal carga utilizada nos pneus, por isso que os pneus são pretos. Então, para te produzir o negro de fumo, tu realiza uma queima incompleta de hidrocarbonetos, principalmente os alcanos, né, que são os combustíveis. Então, essa queima incompleta, por exemplo, a combustão incompleta do metano, que eu estou explicitando que eu quero a queima incompleta do metano.
E eu disse para ti que ele vai gerar, então, vai gerar no equacionamento, né? Ele vai estar gerando, então, carbono e água, né? Sendo esse carbono finamente dividido. Esse negro de fumo é muito parecido quando tu queima uma vela e aproxima um pires, por exemplo, da vela, fica todo enegrecido, né? Fica todo escuro o pires. Isso então é proposital, né? Proposital não, é porque a vela ela tem uma queima incompleta, por isso que aquela chama é amarelada. As dicas aí das questões aí do nosso relatório virtual, mas então lá nós temos uma queima incompleta, por isso que aquela chama é amarelada. Então ela é amarelada porque o carbono, né, que se forma dessa reação incompleta da combustão da parafina, lá no caso da vela, né, produz uma picumazinha, que é o quê? Esse carvão, que vai estar finamente dividido, que em meio da chama ele fica incandescente, daí libera aquela tonalidade amarelada, né, avermelhada, que é a cor da vela, que a gente enxerga, da chama da vela. Então, a única reação que nós poderíamos optar aqui seria essa amarela ou essa azul. Jamais a opção roxa. Por que não a opção roxa aqui? Porque não está formando carbono aqui, né, pessoal? Está formando monóxido de carbono. E daí, como saber entre a amarela e a azul? Pelo balanceamento. Do lado de cá tu tem um carbono, do lado de lá tu tem um. Do lado de cá tu tem 4 hidrogênios, do lado de lá tu tem 2 vezes 2, 4. Do lado de cá tu tem 2 oxigênios, do lado de lá tu tem 2 oxigênios. Nesse caso aqui não está balanceada a reação. E aqui é evidenciado. Escolha a alternativa que apresenta essa reação corretamente equacionada e balanceada. Atenção, os números das fórmulas são subscritos, né? Das fórmulas, né? Esse aqui não é subscrito, porque esse aqui não é da fórmula, esse aqui é o número de moléculas que são geradas aqui, né? Nessa reação, nessa queima incompleta, então, do metano. Muito bem. Esse próximo aqui também, mais uma vez, né, bem fácil essa aqui, né? Mas que bom que todos acertaram. Então, em um debate sobre o futuro do setor de transporte, uma grande cidade brasileira, com trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas. Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende ao mesmo tempo a implicação social e ambiental presente no setor é incentivar a substituição do transporte individual por transporte coletivo. As outras alternativas não estavam corretas. Por último, era feito então o seguinte: normalmente a gasolina contém alcanos, né, que vão desde o C6 até o C10, ok? Bom, esses atenção, mesma coisa, né? São predominantemente entre C6 e C10. Porém, os compostos de forma C7 e H8 e C8 e o número de hidrogênios proporcional. Lembrando que nós estamos falando de alcano, porque a fórmula bate. 8 2 vezes 8, 16 mais 2, fechou aqui, ó. 7 vezes 2, 14 mais 2, 16, fechou. Então, são tudo alcanos, são tudo saturados, só tem ligação simples aqui, ó. Destes últimos, o que dá melhor desempenho ao motor de um automóvel é o 2,2,4-trimetilpentano. Veja, pessoal, não necessariamente essas cadeias são cadeias lineares. Aqui nós podemos ter e teremos ramificações, teremos isômeros, né, bastante isômeros estruturais, porque uns vão ser ramificados, outros não. Vulgarmente chamado de isoctano. E ele foi atribuído a um índice de octanos.
ou seja, octanagem igual a 100. Aqui faltou fechar um parêntese. Pelo contrário, o alcano de pior desempenho nos motores à explosão é o heptano normal, ou seja, uma cadeia linear, ao qual se conclui um índice de octanos igual a zero. Isso quer dizer o quê, então? Que para o carro ter um desempenho melhor, ele tem que ter um índice de octanagem. Né? E esse índice de octanagem, então, é referente à concentração do isoctano, que tem o seu nome pela IUPAC 2,2,4-trimetilpentano. Assim, quando dizemos que uma gasolina tem índice de octanos igual a 70, significa que ela tem um desempenho idêntico ao de uma mistura de 70% de isoctanos e 30% de heptanos. É um padrão de referência. Né? Então, é o pior hidrocarboneto para queimar e o melhor hidrocarboneto para queimar. Então, o pior é o heptano. Então, o pior é aquele que vai ter a definição de octana zero, ou seja, o que vai dar o pior desempenho para a combustão interna, né, de um automóvel que utiliza gasolina. Já, do contrário, o isoctano é aquele que vai dar a melhor performance. Então, tu tem essas definições. Então, o que define a octanagem dele? A semelhança com a performance de um combustível puro, contendo somente 70% de isoctano e 30% de heptano. Claro que o combustível não vai ter só esses compostos, mas tu tens padrões de queima e tu compara, então, através de uma queima em laboratório, avaliando o desempenho em termos de poder calorífico liberado, né, de uma queima de uma determinada amostra de gasolina, então tu compara em termos de quilocalorias geradas ali por aquele combustível. E tu define, então, quantos octanos que tu vai ter, né, e assim por diante. Então, em cima disso, tá, pedia-se: apresente a fórmula molecular e estrutural do isoctano e do heptano. Lembrando que aqui é o isoctano, eu já falei quem é o isoctano. É o 2,2,4-trimetilpentano. Então, 3, 4, 5. Então, vai ser 2. Opa! 2, 2. 2, 2, 4. Opa! Então, esse aqui é o isoctano. E qual é a fórmula molecular dele? Então, quantos carbonos ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. 5, 6, 7, 8. Vai ser 8. 2 vezes 8, 16. Mais 2. 16 mais 2, 18. E o outro, o heptano normal, né? Então ele vai ser a cadeia 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, fechamos. Só para nós alinharmos aqui. Então, esse aqui vai ser 7. 7. 2 vezes 7, 14, 16. Se eu não me engano, já estava ali as fórmulas. Né? Isso aqui era simplesmente o cara ler aqui e ver, ó, já estava definido aqui, ó, predominantemente o C18, que é o quem? O isoctano, e o C7H16, o heptano. Então, tá aí, né, lembrando que essa primeira aqui nós vamos ter, então, fórmula. Fórmula estrutural. E aqui a fórmula. Ok. Tá, pessoal? Então, bom, terminamos aí a nossa revisão. Espero que vocês, né, tenham curtido de alguma forma, compreendido aqueles que não tinham compreendido. E agora, então, seguimos, né, adiante, fazendo uma pequena menção e uma lembrança, né, de não esqueçam que hoje é o prazo final do AP1, ok? E oficialmente agora entramos então em alquenos ou alcenos, né? Ou hidrocarbonetos etilênicos ou olefinos, tá? Então são aqueles, né, hidrocarbonetos que podem ter tanto cadeia aberta quanto cadeia fechada, mas vamos primeiro começar falando dos acíclicos, ou seja, não cíclicos, ou seja, cadeia aberta, e que apresentam, no mínimo, uma insaturação, ligação dupla, tá, entre os carbonos. Lembrando, então, a fórmula geral dos alquenos vai ser CnH2n. Então, não tem a soma, né, do mais 2, ou seja, CnH2n. Os alquenos, então, são parte constituinte, então, do petróleo, do gás natural, e o principal componente da nafta. Então, o nafta, que é a principal matéria-prima utilizada no polo petroquímico. É um importante, então, precursor dessa indústria. Bom, a olefina, ela vem do latim oleum facere, né, que significa fazer ou produzir, então, óleo. Tá? Então, essa é uma característica, né, do porquê da origem. Né? Então, essa ligação dupla faz com que o ponto, né, que esse seja, então, o ponto de reatividade dessas moléculas. Então, se tu vai comparar um hexano com um hexeno, né, então a reatividade do hexeno vai ser diferente da do hexano. Por quê? Por causa que o hexeno vai ter uma ligação dupla. Então, isso é muito importante. Por que nós não vamos ter, então, por exemplo, na gasolina ali, né, compostos ramificados? Por quê? Porque essas ramificações, desculpa, ramificado não, insaturados, porque essas insaturações podem promover outros tipos de reação não desejáveis, né, na queima, e não simplesmente a oxidação que se deseja. Porque quando a gente realiza, então, a queima de um hidrocarboneto, nosso desejo é que se forme água e CO2. Esse é o nosso objetivo principal. Porém, claro que se faltar oxigênio, nós podemos ter queimas incompleta, gerando tanto o monóxido de carbono quanto o próprio carbono, na forma de fuligem. Mas isso é o que se quer numa queima. E qual é a característica, então, dos alquenos, né, ou dos alcenos? É que
o teu principal objetivo com eles não vai ser queimar, né? O teu principal objetivo com eles vai ser estar usando essas insaturações para formar outros compostos e, quiçá, quando formos ver os polímeros, né? Bom, como é que vai funcionar a nomenclatura? Então, a cadeia principal é a mais longa e a que tiver a dupla ligação. Ok? A gente tem que ficar ligado, porque se não tiver a ligação, a dupla ligação na cadeia principal, já teremos aí um problema de erro. E a numeração, né, sempre aqui não vai ser mais próxima da ramificação, mas vai ser mais próxima da ligação, da insaturação. Então, da mesma forma como nós vimos em alcanos, primeiro, tu vai procurar a localização, né, do radical, certo? E, obviamente, tu vai definir a dupla ligação, né? Tu vai começar a numeração e depois tu vai procurar ver onde é que está esse radical. O número de carbonos, a localização da dupla, finalizando por eno. Então, a diferença do alcano para o alceno é a terminação. Alcano termina com ano, alcenos termina com eno. O eno, dupla ligação. Então, aqui vamos pegar vários exemplos. Aqui, obviamente, vamos ter alguns nomes não oficiais, mas que são muito usuais. Então, em concursos que vocês forem fazer, em provas que vocês venham fazer, embora não sejam oficiais pela IUPAC, também são muito usuais. Por quê? Porque vem desde a origem, da criação, né? Então, é importante que vocês tenham essa noção. Então, por exemplo, o etileno, né? Então, o etileno são 2 carbonos com uma insaturação. O aleno, 2 insaturações, seria o quê? Prop, 2 dieno, né? E o isopreno, que vai ter o quê? Uma posição iso aqui, né? Porque esse CH3 vai estar ligado aqui nesse carbono, e esse aqui vai estar ligado com o hidrogênio. Vai ter a posição iso de um lado, né? Preno, isopreno. Então, são nomes não oficiais. Aqui, já partindo para dentro da oficialidade, então nós temos aqui, vejamos, onde é que inicia a numeração? Por que não está numerado o propeno, pessoal? Poderia, tá? Prop 1eno, porque tanto faz tu começa, se essa dupla tivesse aqui ou se ela tivesse aqui, estruturalmente ela é a mesma coisa. Então, se a gente pega aqui, pega aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Colocamos aqui 3. Tem um no meio aqui. Deixa eu inverter isso aqui. 1. Tá? Então, o que acontece? Se eu colocar a dupla ligação aqui, ó, 1, 2, 3. Ou, se eu colocar a dupla ligação aqui, opa, tá na mesma, né? Se tu observares, é só uma questão de mudança aqui, ó. Só muda, ó, muda, mas é a mesma coisa. Composto, opa, o composto ele não mudou, ok? Muito bem. Aqui sim, but 1eno, porque aqui tanto pode ser na posição 1 quanto na posição 2. Aqui já é o but 2eno. Aqui, pente 2eno. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Porque a ligação dupla, a identificação da ligação dupla sempre vai ser pela contagem, né, da ligação. Então, se a gente for, vamos pegar esse aqui, ó, pente 1,3-dieno. Então, vamos pegar aqui, então é 1, opa,
1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse aqui, então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é 1, 3. Então, 1, 2, 3, 4. Então, posição 1, 2, 3, 1, 3, né? 3. Então, só para a gente ver que o interessante desse 3D Optimization é que ele leva em consideração o ângulo das ligações, por isso que a estrutura fica diferente quando a gente faz aqui. Então, a gente percebe que aqui, aqui tu vai ter um plano, que é linear, né, porque aqui nós temos um carbono sp2, né, e aqui nós vamos ter um trigonal planar, porque é um carbono sp3. Isso é muito importante. Então, essa vai ser a estrutura que nós vamos ter do 1, na posição 1, 3, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser pente 1,3 di, por que di? Porque é duas ligação dupla, eno. Então, tá aí o nome, então, dessa estrutura. Tá? Então, é importante que vocês compreendam. Então, essa aqui é uma forma de tu estar expressando. Mas isso daqui é exatamente igual a isso aqui. Tá, pessoal? Então, é importante essa visão espacial que vocês têm que começar a adquirir, né? Então, aqui, esse, então, é a mesma estrutura, que é uma forma, né, diferente, aqui é uma forma, né, já palito, né, uma forma onde a gente descreve e até aponta os hidrogênios. Aqui é uma forma mais retraída, mais né, estrutural, mais compacta, que é estrutural, né, espalhada, né, mais dinâmica. Muito bem. Aqui, mesma dinâmica, né, a explicação das ramificações. Então, aqui, essa aqui poderia ter sido a cadeia principal, né? Por que não se optou por esta cadeia principal, embora aqui tu tenha um maior número de carbonos? Porque aqui tem uma segunda insaturação. Então, como tem essa insaturação, tu vai escolher a cadeia principal, aquela que apresenta as insaturações. Então, aqui, no caso, é um radical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é hexil, né? Aqui, metil, aqui, metil. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a posição 1, 2, 3, 4. Então, posição 1, 4, dieno, e o hexil está no 1, 2, 3, no quarto carbono, por isso que é 4 hexil heptano. Por quê? Porque são 7. Não é heptano, não. Hept, 1, 4, dieno. Né? É porque assim, é hepta. Né? Então, por isso que ficou hepta 1, 4, dieno. Muito bem. Passamos aqui. Aqui daí fala um pouquinho, né, de como ficariam os grupos, né, tendo eles como radicais. Isso aqui vai ser muito útil quando vocês, por exemplo, forem estudar polímeros. Né? Então, entender, né, por que é polietileno? Né? Porque o polietileno, ele se origina a partir do etileno.
Então, o etileno ele apresenta essa característica, 2 carbonos com uma insaturação. E daí essa quebra a ruptura dessa ligação dupla faz com que ele ocorra, então, a polimerização por si só. E daí aqui, então, tem alguma apresentação, então, mesma dinâmica. 1, 2, 3, aqui, ó, but 2 em 1 ila, né? Por quê? Porque ele está indicando que o 1 aqui é na posição onde está ligado carbono 1, 2. 2 é onde está em saturação, ou seja, tu sempre começa a nomenclatura aqui do ponto onde o radical vai estar ligado à cadeia principal. Por quê? Isso aqui é quando tu tiver uma cadeia mais complexa, né? Que nem tu pegar, por exemplo, uma proteína. Né? Quando tu pega uma proteína, tu vai ter que definir o nome oficial daquela proteína ou daquela composto orgânico, principalmente natural, tu vai ter mais de uma cadeia, né, com insaturação. Então, tu vai optar. As duas têm insaturação, não tem como eu só seguir nas insaturações, então tu define a cadeia principal, sempre objetivando que a partir do nome tu consiga chegar na estrutura. Então lá tu vai definir o teu nome, como deve ser, e irá complementar, né, com as ramificações nomeadas dessa forma. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4xn. 1 ila, que é onde ele está feita a ligação. Até aqui, a numeração ela não está sendo definida pela ligação, tu não conta essa ligação. Então, outra forma é tu olhar pelo número de carbono. Então, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3 de eno, 1 ila. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. X, porque é 6, 4 em 1 ila. E aqui é, no caso, 1 prop em 1 ila. E daí tem os nomes não convencionais, então, o vinil. E daí que vem os nomes, PVC, polietileno, né? Então, o vinil, né? O grupo vinil, o grupo isopropenil e o grupo alil ou alila, né? Pode acrescentar o A. Bom, o nome dos grupos bivalentes, né? Que é quando esse grupo aqui ele vai realizar, então, vai entrar como um radical, né? Então tu vai, como ele é bivalente, então tu vai acrescentar o ideno, né? Então é metileno, etilideno, vinilideno, propilideno. Então é óbvio, né, pessoal, que são tudo coisinhas que são algumas regrinhas e tem coisas que a gente vai entender pela lógica, né? Número de carbonos, 2, né? Então, 2 et. Aqui o vinil, mas qual é a correlação? Bom, a correlação é esse aqui que a gente já viu, né? Que o vinil pode estar associado com 2 carbonos. Por uma questão da origem do nome, lá atrás, quando não se tinha a visão da química que se tem hoje, se definiu umas nomenclaturas que até hoje são válidas, né? E outra forma é quando nós tivermos, então, o ciclo, né? Que é quando a cadeia, então, ela não é uma cadeia aberta, né? Uma cadeia ciclo. Então, da mesma forma, a gente faz a numeração, né, da ligação dupla. Lembrando que aqui sempre vai iniciar a numeração 1, 2, 3, 4, 5. Então, como não tem nenhuma ramificação aqui, indiferente do local que ele ficar, ele vai ter o mesmo nome, ciclo pentano, assim como o ciclo hexeno, né? Porém, à medida que tu já tiver duas ligações, tu precisa numerar elas, e se tu tiver uma ramificação,
Também aqui tu vai definir, então, a numeração do cloro com base na distância dele da ligação dupla. Então, 1, 2, 3. Ok? Aqui é o que a gente falou, da questão da isomeria. Então, como nós vimos aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó. Buteno. Se a gente pegar e escrever aqui o buteno, tá? Esse aqui, então, é o... Opa, peraí. Buteno. Tá, botamos a dupla aqui. Então, ó, foi o que eu comentei com vocês. Estruturalmente, nós avaliando esse aqui, nós vamos ter, então, aqui, ó. Né? Ó, aqui tu vai ter uma estrutura, certo? Mas esta estrutura aqui, né, se você olhar, ela tem uma característica, ó. Ela tem aqui, então, onde está a dupla ligação, daí tu tem um hidrogênio aqui, tem outro hidrogênio aqui, e aqui tu tem um CH3 e aqui tu tem um CH3. Mas a dupla ligação, ela está exatamente aqui no meio, ó. Certo? Porém, eu posso também fazer isso aqui de forma diferente. Então, eu vou copiar essa estrutura aqui, ó. Ó, e o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse grupo aqui. Tá? Vou apagar isso aqui. E o que eu vou fazer? Deixa eu ver isso aqui. Ok. Então, ó, o que ocorreu aqui? Se a gente comparar essa estrutura, ó, ela tem um carbono, 2, 3 carbonos, 4 carbonos, da mesma forma. Essa estrutura aqui, ó, mesma coisa. Também tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual é a diferença de um e de outro? Aqui, nós vamos ter dois isômeros, que são, os dois compostos vão ser 1, 2, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Então, vai ser but 1, 2, ou seja, but 2, eno, ou seja, but 2, eno. Então, é um buteno. Né? Tanto esse quanto esse. Mas qual é a diferença de um para o outro? Ele tem uma diferença estrutural. Então, aqui nós vamos estar falando de isomeria. Né? Então, esta isomeria, ela vai ser definida da seguinte forma. Quando esses grupamentos aqui, ó, estiverem do mesmo lado, né, nós vamos ter uma condição cis. Quando estiverem em sentidos opostos, uma posição trans, que é exatamente o que está sendo apresentado aqui. Né? Então, ó, como resultado da não ocorrência da rotação em torno da ligação dupla, há a possibilidade da existência, então, dos estereoisômeros, estéreo-espaço. Então, que são isômeros com relação à sua disposição espacial. Então, aqui da mesma forma, ó, aqui tu vai associar os hidrogênios, né? Posição, então, cis, e aqui, então, os hidrogênios em posição trans. Aqui é outro caso, que daí a regra cis e trans, né, acabou ficando um pouco insuficiente, né, para essas explicações desse tipo de isomeria. Então, com base nisso, tá,
Kahn, Prelong e Ingold lançaram, são então, alemães, que eles definiram, então, um novo tipo de nomenclatura, né, utilizando, né, a definição, a denominação E, né, e Z, né, que vem, né, são palavras que vêm do alemão, onde se definiu, né, algumas regras para a definição dos nomes. Então, dentro dessas regras, por exemplo, tu define, ó, os átomos de maior número atômico têm maior prioridade. Assim, para os elementos mais comumente encontrados em compostos orgânicos, a ordem decrescente de prioridade é. Então, primeiro, tu estabelece a ordem de prioridade pelo maior número atômico. Então, começa no iodo, que tem o maior número, e vai até o hidrogênio, que é o que tem a menor prioridade para definição da nomenclatura. Para isômeros. E se tiverem só hidrogênios, por exemplo, a segunda definição vai se dar com relação ao seu número atômico do isótopo, né? Então, da mesma forma, se define, então, agora, não mais o número atômico como a definição, porque como eles são, né, isótopos, não vai haver diferenciação do número atômico, mas sim da massa atômica. Então, a ordem de prioridade se dá da massa atômica maior para a menor na definição desse tipo de nomenclatura. Então, simplificando, pegando a regra aqui, né? Então, Z, né, a gente vai zusammen, ou seja, juntos. Então, tu define quando dentro do grupo de prioridade. Então, qual é a prioridade? Cloro. Ó, bromo é número 1. Cloro vai ser número 1, porque são os dois primeiros da ordem de prioridade. Depois, flúor. E depois, o hidrogênio. Então, se define, os dois primeiros da ordem de prioridade estão do mesmo lado. Então, aqui nós vamos ter uma condição Z, zusammen, ou seja, juntos. Agora, se estivessem os dois primeiros da ordem de prioridade em sentidos opostos, nós teríamos o entgegen, ou seja, opostos. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui eu não posso dizer que isso aqui é uma condição cis. Por quê? Porque, segundo, né, essa nova regra criada, quando nós tivermos diferenciação entre os elementos, porque não tem sentido, o cis é com relação à igualdade de elementos. Mas aqui a gente está apresentando elementos totalmente diferentes em cada um dos extremos. Então, com base nisso, né, se criou essa regra, né, de Karl, Prelong e Ingold, né, onde se define, então, nomenclatura E e Z, certo? E mais lá adiante, né, da mesma forma, tem também a definição RS, mas a regra é totalmente compatível. Então, aqui, por exemplo, tem a definição aí, né, dos nomes, né, como é que vai ficar. Então, como eu falei, esse aqui vai ser Z de zusammen, ou seja, Z. No caso, tu vai começar a numeração pelo quem é o primeiro da ordem de prioridade. Né? CL ou BR? BR, CL. Então, tu começou a numeração aqui, ó, no 2, bromo, então aqui vai ser o segundo, 2, 1. Não, é que aqui foi por ordem alfabética. Primeiro vai colocar o B, posição 2, 1 cloro, 1 flúor eteno, né? Porque tu não precisa definir o nome aqui. O hidrogênio ele faz parte do hidrocarboneto. Aqui, então,
conforme vimos ali, da mesma forma que a gente fez também para o cis e para o trans, tá? Tu também pode adotar o Z, né? O Z e o E também para a definição dos trans e cis. Então, aqui a gente vai ter, aqui a definição da ordem de prioridade vai ser como a gente viu lá antes, voltando, o que era? Não era a partir do número atômico, então quem é que vai ter o maior número atômico? O carbono, frente ao hidrogênio. Então, prioridade é do carbono, por isso que aqui eles estão em lados opostos, então lados opostos vai ser antigênio, né? E lados iguais, né? Zusemann, ok? Muito bem. E, obviamente, que a complexidade, ela aumenta, né? Então, por exemplo, se tu tiver aqui um composto, né, o farneseno, né? O farneseno, que é o óleo essencial da erva cidreira. Então, o farneseno, ele tem 2 isômeros, tá? Então, ele tem o alfa e o beta. Então, qual é a diferença do alfa e do beta? Então, a diferença está aqui, ó, nesta insaturaçãozinha aqui, ó. Nós vamos ter essa insaturação aqui como, ó, aqui o que nós vamos ter? Ó, vamos retornar aqui para que vocês criem as associações, ó. Eu vou ter esse tipo de ramificação lá, ó, um metileno, né? Então, aqui, nesse composto, eu vou ter uma ramificação metileno, e já aqui eu não tenho ramificação metileno. Aqui eu vou ter as ligações duplas ao longo da cadeia. Porque daí, aqui é o que eu falei para vocês, por exemplo, não tem como tu definir que essa é a cadeia principal. Tu vai definir que essa aqui é a cadeia principal, porque tem um maior número de insaturações, mas, sim, haverá uma insaturação presente, né, como uma ramificação. E como é que a gente sabe isso, professor? Como é que a gente vê isso? Então, existem técnicas de espectroscopia, né, de RMN, que conseguem, então, definir as posições que estão essas ligações duplas, né? Tudo por uma questão de análise de energia, né? Então, essas ligações, elas vão ter diferentes energias, né? E é essa energia que também vai ser o principal fator, né, quando a gente tiver, então, as reações ocorrendo. Bom, um pouquinho sobre propriedades físicas. Então, os alcenos, tá, de modo geral, eles são muito semelhantes aos alcanos, né? Então, eles são insolúveis em água, né? São solúveis, né, em solventes orgânicos, ou seja, apolares, e não em solventes apolares. Eles são menos densos que a água, então eles variam de 0,64 a 0,800, né, gramas por centímetro cúbico. E de uma maneira análoga, ou seja, aos alcanos, a temperatura de ebulição dos alquenos aumenta com o número de átomos de carbono. Foi como a gente viu, né? Então, quanto maior aqui, então, o número de carbonos, há uma tendência a aumentar, então, o seu ponto de ebulição, assim como o de fusão e a densidade também. Então, olhem aqui, ó, qual é a diferença do pente 2eno, Z, juntos, né, Zusemann, né, e lados opostos. Aqui é a mesma coisa, para o 2. Vejam que são isômeros, né, mas são isômeros, são iguais? Não, não são iguais. Por que não são iguais? Porque apresentam propriedades físicas diferentes. São iguais? Não são iguais, apresentam propriedades físicas diferentes. Certo? Bom, quais as principais reações? Vamos ver algumas reações hoje, tá? Ainda temos aí mais
10 minutinhos, 12 para ser mais preciso, vamos ver algumas das principais reações. Bom, então, os alcenos, como eu disse para vocês, a ligação π, que é a dupla ligação, ela tem uma energia em torno de 260 quilojoules, enquanto que a energia de uma ligação sigma, que é a ligação simples, ela tem uma energia de 350 quilojoules. Isso nos dá, então, o seguinte indício. E este é o ponto onde, se ocorrer uma reação, ou se ocorrer alguma ruptura, tu vai romper onde tu tiver o quê? A necessidade de uma menor energia. Então, quanto menor, isso são energias necessárias para a quebra dessa ligação. Então, tu tem um composto. Esse composto vai reagir. Tu quer promover uma reação. Então, para que ocorra uma reação, tu não vai estar entrando nas forças intermoleculares, que são as forças que a gente avalia as propriedades físicas, ponto de ebulição, ponto de fusão, que é a aproximação, a interconexão entre moléculas. Quando a gente fala de uma reação química, nós queremos mudar a estrutura da molécula. Então, para isso, eu vou ter que atacar a molécula. E o que é a molécula? São átomos ligados, com ligações, no caso orgânico aqui, ligações covalentes, que é o que nós estamos falando. Então, onde é que vai ser mais fácil a reação? Naquela condição onde tu tiver uma menor energia a vencer. Então, onde é que é o ponto fraco de um alceno, ou de um alqueno? É justamente na ligação dupla. Então, essa aqui é uma reação simplificada, onde mostra que esse A e E ele pode ser, então, uma reação de hidrogenação, pode ser uma reação com ácido clorídrico, fluorídrico, com água, com cloro, com bromo. Então, são várias reações aqui que isso caracteriza o quê? Uma reação de 1 mais 1 gerando 1, ou seja, de 2 componentes gerando 1, isso aqui caracteriza como uma reação de adição. Então, qual é a característica de uma reação envolvendo, então, um alceno? Então, o alceno, ele vai ter a formação, então, de um carbocátio. Então, o primeiro ponto, quando ocorre, então, quando ocorre o rompimento dessa ligação dupla, então, essa ligação dupla, ela vai se ligar com um dos novos elementos que vão estar vindo fazer a reação, e automaticamente, quando ocorre, então, a perda de um dessa ligação aqui, o que vai acontecer com o outro carbono? Ele vai ficar com o seu par de elétrons, que é o octeto desemparelhado. Então, aqui nessa ferramenta tem uma coisa bem interessante. Por exemplo, aqui está a nossa estrutura. Então, por exemplo, eu vou pegar um hidrogênio aqui. E esse hidrogênio, ele vai entrar aqui, ó. Estão percebendo o que eu fiz aqui, ó? Eu acrescentei esse hidrogênio aqui, e ele modificou. Deixa eu ver aqui. Ó. Calma aí que deu loucura aqui. Então, ó, aquele hidrogênio ali, ó, ele acrescentou aqui, né? Então, o que ocorre? Modificou essa estrutura, porque esse carbono aqui, ó, esse carbono ele está realizando uma ligação
a mais, ou seja, ele está com um hidrogênio a mais ligado aqui, né? E isso faz, então, com que esse carbono aqui, ó, aqui, esse carbono ali, ó, ele esteja, então, por quê? Porque essa ligação, então, fez, né, passou a fazer parte da ligação aqui, né, com aquele hidrogênio, porém, poxa vida, dá para apagar só uma ligação. Eu tenho que fazer aqui. Aqui, ó. Porém, essa ligação, poxa, tira. Aqui. Porém, ó, aquela ligação ali, então, tu acabou realizando ela com outro hidrogênio, tá? E aqui tu viu que ele acrescentou o outro hidrogênio que entra aqui. Mas em um certo momento, ó, esse carbono aqui, ó, é que ele está corrigindo automático aqui. Ele não, eu não quero que ele fique CH2, ele vai ficar positivo. Vamos voltar lá. Então, o que eu estava colocando é exatamente isso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Aquela ligação dupla, uma delas, então, vai acabar se ligando com o novo elemento, porém, antes de formar a segunda ligação, esse carbono ele vai ficar com uma ligação a menos. Então, esse carbono ficando com uma ligação a menos, ele vai ficar com a sua carga positiva. Então, por isso que nós vamos chamar de carbocátio, né? E como é que se estabiliza a carga desse carbocátio? Porque a estabilidade que a gente fala é a estabilização por elétrons. Lembrando, todo o átomo ele tende a ficar estável quanto mais próximo, né, do seu núcleo ficarem os elétrons. Porém, a gente definiu como uma regra que a sua estabilidade se dá quando ele atinge os 8 elétrons na sua camada de valência. Então, no caso, se em um determinado momento que tu fores fazer essa reação aqui, então o que ocorre aqui, ó? Se esse cara aqui, ó, não existir, o que eu estou tendo aqui? Eu tenho um carbono com uma ligação a menos, né? Então, quantos elétrons ele vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Porém, ele precisa fechar os 8. Mas ele perdeu uma das suas duplas ligações que estavam aqui. Então, essa perda para formar essa nova substância faz com que essa parte aqui da molécula fique positiva. Então, essa parte da molécula estando positiva faz com que qualquer outro elemento que tenha uma carga negativa seja aproximado por esse carbono aqui. Então, esta aproximação vai fazer com que ocorra, então, por exemplo, a formação, né, ou o fechamento, ou, né, principalmente a formação de uma nova substância. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos, então, uma condição de um alceno e depois da reação, formando uma nova substância. E daí, lembrando que esse AE pode ser qualquer um desses elementos. Então, e o que acontece?
esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, mais estável ele será quanto, né, estiver associado, então, com o tipo, né, de carbono que tu vai ser. Por exemplo, ordem decrescente de estabilidade. Onde é que tu vai ter o menos estável? Aquele que tiver, por exemplo, ligado a ele somente hidrogênios. Então, o carbono primário ligado um carbono a ele, aqui ligado 2 carbonos secundários, ligado então 3. Então, por exemplo, se esse grupamento aqui, ó, R, e por exemplo, ó, ele já está ligado a 1, primário, mas se esse R for HH, ele vai ser menos estável do que se ele tiver CC. Por quê? Por causa dessa regra de estabilidade. E isso, por que a gente se refere a essa questão da estabilidade? Pela definição da velocidade da reação. Então, quanto mais estável for o carbocátio, né, mais lento, então, será esse processo. Ok? Por quê? Porque muitas vezes tu vai ter condições, né, onde ocorra uma certa priorização de pontos de reação. Então, quando tu tiver, digamos, uma condição de instabilidade muito maior em um determinado ponto da molécula, aquele ponto vai ser o ponto prioritário para que ocorra a reação, certo? Então, aqui mostra alguns exemplos, né, de estruturas que têm aumentado a sua estabilidade por meio de um fenômeno que nós chamamos de ressonância. Então, quando nós tivermos essa dupla ligação, por exemplo, tu tiver um dieno ou um trieno, que é quando tu tem mais de uma dupla ligação, essa dupla ligação ela anda na estrutura, né? E ao andar na estrutura, obviamente o carbocátio ele também muda de posição, né? Aqui seria um exemplo de como demonstrar. Por quê? Porque demonstrando assim, tu mostra que tanto a reação, né, do elemento que vai entrar, o ataque, né, ao ponto do carbocátio, aqui do elemento negativo, ao centro da molécula, tanto pode ser nesse carbono quanto nesse. E aqui nós vamos ter, então, as estruturas também de ressonância, né, que podem se dar ao longo de uma molécula aqui um pouco mais complexa, onde começa a formação do carbocátio, e essa ligação, então, dupla, ela vai oscilando, daqui ela passa para cá, aqui fica positivo, passa para cá, aqui fica positivo, e assim por diante. Então, isso aqui são estruturas de ressonância do carbocátio benzílico, né? Então, por exemplo, a reação ela vai acontecer aonde? Né? Naquele onde tu tiver a condição mais estável, né, para que isso ocorra. Muito bem. Então, aqui um exemplo, né, mais um exemplo mostrando que esse hidrogênio aqui, ó, ele pode mudar no sentido de sempre buscar a estabilidade. Então, aqui tu tem um carbocátio secundário e aqui tu tem um terciário. Então, aonde que tu vai, preferencialmente, vai ter a formação do carbocátio? Sempre dentro dessa ordem de prioridade. Qual que é o mais estável? Sempre é o terciário. Então, o que ele está te mostrando aqui, ó, que se tu tiver uma condição que aqui tu tens, ó, um carbono terciário, porém aqui está o carbocátio, esse hidrogênio, então ele vai mudar de lado. Por quê? Porque esse carbono ele é muito mais, ele necessita muito mais de carga negativa, por isso ele atrai o hidrogênio, do que o carbono terciário. Então esses rearranjos, eles acontecem,
né? Claro que isso é numa fração de segundo. Isso é quando ocorre a reação química. Então, no processo de reação química, esse rearranjo é fato. Então, por exemplo, se eu apresentar uma molécula dessa, perguntar qual vai ser o produto principal, então tu vai ter que priorizar sempre, né, do produto, por exemplo, aqui, ó, o segundo elemento que vai entrar, digamos que esse seja o A, o E, então vai entrar aqui. E não o A aqui e o E aqui. Por quê? Porque prioritariamente a ligação dupla, quando ela for rompida, ela vai fazer a ligação com o primeiro elemento com aquele que produz o carbocátion mais estável. Então, se tiver um carbono secundário e um terciário, então a ligação dupla, no primeiro momento, ela vai fazer a ligação com o carbono secundário, por quê? Porque o terciário forma o carbocátion mais estável. Se for entre um terciário e um primário, mesma coisa, rompe essa ligação dupla, o primeiro elemento vai se ligar ao carbono primário, por quê? Porque o terciário é o mais estável. E assim, sucessivamente, que é a explicação que está apresentando. Então, uma das reações vai ser, então, a hidrogenação, onde, da mesma forma, aqui vai entrar, né, somente hidrogênio, então é muito mais simples, são reações que precisam ser catalisadas, tá? Então, aqui mostra um pouquinho como é que é o mecanismo dessa reação de catálise. Tá? Onde, primeiro, o hidrogênio ele vai ser absorvido pelo substrato, pela superfície do carvão, por exemplo, né, com o paládio, com a platina, e esse hidrogênio, então, ele vai entrar primeiro num dos lados do carbono, vai formar o carbocátion mais estável e depois o segundo hidrogênio vai entrar no sistema. Ok? E fala, a outra reação é com haleto de hidrogênio. O que é o haleto de hidrogênio? É o ácido clorídrico, é o ácido, de ácido bromídrico, né? Ou seja, são reações onde primeiro tu vai ter, então, a reação com hidrogênio, forma o carbocátion mais estável, onde, né, o grupamento vai ter o quê? Uma base de Lewis que vai, então, atacar, no caso aqui, o ácido de Lewis. Por isso que lá naquela aula, 2 aulas atrás, a gente falou das definições de ácidos e bases. Então, nada mais do que uma reação dessa vai envolver, então, interpretações de ácidos e bases. Por que ocorre essa reação? Sim, tu tens aqui um ácido, né? Esse ácido, num primeiro momento, então, o hidrogênio vai ser atraído pela dupla ligação do alceno, formando um carbocátion que o mais estável será formado, mas que essa estabilidade, né, vai ser completamente sanada a partir do momento que tu tiver, então, o fornecimento de um par de elétrons promovido por quem? Por uma base de Lewis, formando, então, uma nova substância. Certo? Muito bem. Então, aqui é tudo na mesma dinâmica, né? Primeiro, no hidrogênio, tudo segue a mesma linha. Daí, aqui, entra um pouquinho mais, né, da definição. Qual é o elemento, qual vai ser a formação prioritária? Nesse caso aqui, poderia tanto entrar aqui, quanto aqui o bromo, né? Onde ele vai entrar? Tem a ver com a questão do... dela na caderneta de poupança. Oi? Mas eu vou explicar a regra nova. Tem a questão, então, com a estabilidade do carbono. Muito bem. Que aqui está sendo explicado pela regra de Markov-Nikov, ou seja, onde é que vai entrar o primeiro hidrogênio? Né? Sempre no carbono que tiver o maior número de hidrogênios. Né? E o bromo vai entrar naquele que tiver o menor número de hidrogênios. Então, aqui no caso, o carbono do lado de cá,
ele está ligado a um carbono, no CH3, e a um hidrogênio. Do outro lado, tu tinha só o carbono ligado a 2 hidrogênios. Então, pela regra de Markov-Nikov, que depois sim compreendeu, né? A gente está falando aqui do ano de 1869, então o cara não, né? Ele percebeu que, através de reações químicas experimentalmente, formava-se esse produto como principal. Então, ele entendeu que, primeiro, o hidrogênio vai entrar do lado do carbono que tiver mais hidrogênios, para depois o segundo elemento, que no caso é o haleto, a base de Lewis, entrar no carbono, né, no outro lado da ligação dupla, digamos assim. Então, essa é a regra de Markov-Nikov. Porém, como eu já expliquei, que a evolução da ciência se deu no sentido de que, por que isso acontece? Porque aqui tu vai ter um carbono secundário e aqui tu tinha um carbono primário. Então, prioritariamente, onde é que tu vai ter o carbono, o carbocátion mais estável? Primário ou no secundário? No secundário. Então, por isso que o produto principal será esse. Mas a regra de Markov-Nikov nos ajuda nessa compreensão aí. Muito bem, pessoal. O que vamos fazer agora? Vamos fazer um intervalinho, tá? Depois do intervalo aí, agora é 6:09, a gente retorna, então, 9:05. Pode ser? Ok? Pode, prof. Então,